Você já ouviu aquele barulhinho na articulação aqui da boca ou tem dor nessa região da articulação da boca? Se você tem esses sinais e sintomas e já procurou vários profissionais e ainda não sabe o que é, ou sabe que é uma DTM, porém não sabe o que fazer para tratar ela com eficiência, segue o meu vídeo aqui do Como Eu Trato, que eu vou lhe explicar como eu trato, como eu visualizo essa alteração na TM e o que você pode fazer para estar melhorando ela. Segue aqui comigo. Meu nome é Murilo José Tambosi, eu sou fisioterapeuta, trabalho com técnicas e tratamentos conservadores, técnicas que não são invasivas, tratamentos que não são agressivos e não usam medicamentos para poder estar resolvendo o problema das pessoas. No quadro Como Eu Trato de hoje, eu selecionei a DTM, ou disfunção temporomandibular, para mostrar para você que talvez sente uma dor nessa articulação aqui assim, ou tem sintomas associados a essa articulação, ou não tem sintoma nenhum, mas quando você abre a boca, em um dos lados ou nos dois, você ouve um estalidozinho, Saiba que isso pode ser indicativo de um problema que, se não bem tratado, principalmente no timing certo, pode gerar sérios problemas, tá? Então vamos lá. O que seria a DTM? Primeiro, lembrando que a ATM é essa articulação que você tem aqui assim. Então você tem uma articulação aqui, que é onde você abre a boca, certo? O pessoal conhece como carrinho no interior, que é o carrinho esse aqui é a articulação. Então, essa articulação, ela tem um disquinho dentro dela. Então imagina que você tem os ossinhos aqui assim, certo? E esses ossinhos, eles têm um disco em cima. Eu vou mostrar para vocês mais pontualmente. Olha só que bacana. Vou pegar esse meu querido amigo aqui como acessório. Veja só, aqui assim, ó, nessa articulaçãozinha que vocês estão vendo aqui, ó, bem aqui assim, tem um disquinho, ó, aqui de silicone, obviamente, Então, esse disquinho, quando você abre a boca, ele rola para um lado e para o outro, para um lado e para o outro, ó, faz um movimento de abertura, certo? Quando esse disquinho ele fica numa posição incorreta, ele começa a gerar barulho e gera dor. Automaticamente isso é conhecido como DTM, beleza? Então, só para vocês entenderem aí o que seria. Murilo, mas o que causa a DTM, Tem várias causas para DTM, inúmeras, eu poderia citar várias. Mas em um outro quadro aqui no meu canal do YouTube, lá no Instagram, eu posto para vocês sobre as causas das disfunções, das doenças e tudo mais. O foco do quadro de hoje é explicar como eu, Murilo, trato isso daí, o que eu faço. Então, dentro das várias causas, a gente sempre se localiza na seguinte situação. Na parte do crânio, na esfera craniana, e aqui eu peço que vocês fiquem bem atentos, porque essa é a parte interessante do processo. Na parte do crânio todo, você tem pouca mobilidade, pouco movimento. Os ossos do crânio, eles se movimentam. Ó, vou mostrar aqui para vocês. Ó. Veja só, você está vendo que tem um risquinho aqui assim? Ó? Isso aqui é uma sutura. Isso aqui movimenta. Isso aqui trabalha. Ela tem um certo grau de movimento. Porém, é infinitamente menor do que da ATM. Então, se você pegar a cabeça da pessoa e analisar, a única articulação que se move de verdade grande é essa daqui. Então, automaticamente, ela, na sua maioria, ela compensa, ela corrige, ela equilibra problemas de outros tecidos. Quais são, Murilo? Podem ser desde problemas nos dentes, no encaixe da boca, na oclusão dos dentes, por problemas bucais, por retiradas de dentes, enfim. Ela vai compensar esses problemas. Como eu falei, são N causas. Mas como que a gente trata? Bom, então, o tratamento ele é focado em localizar na região do crânio e também, às vezes, até abaixo dele, se necessário, pontos de restrição, pontos que não condizem em movimento normal, que o movimento está afetado, que estão automaticamente sobrecarregando essa região. Tá? Então, a gente faz algumas técnicas que devolvem o movimento para essas suturas do crânio e também para suas relações, que podem ser desde problemas cervicais ou torácicos, varia muito aí da causa, mas eu estou dando uma visão de como é tratado, para você visualizar isso, tá? Até porque muitas pessoas acham que depois que tem a DTM, que tem o estalido, não tem muita coisa no cirurgia, e não é verdade, tá? Então, quando você começa a ter esse estalido, a gente verifica localmente se essa articulação ela está mais ou menos móvel. Às vezes você tem uma muito móvel e outra muito pouco. Mas a gente verifica isso com testes específicos. Observa da onde está vindo essa restrição, aonde está parado. Eu gosto sempre de dizer isso para os meus clientes. Se você tem um cara que trabalha muito e um cara que trabalha pouco, aquele que trabalha pouco não vai gerar sintoma. Ele não está fazendo nada. E aquele que trabalha muito vai gerar sintoma. Mas esses dois estão resolvendo um problema. Se esse não trabalha e esse trabalha muito,
Quem que é o culpado da jogada? Isso aqui, que não trabalha muito, porém ele não gera sintoma. O sintoma está nesse cara aqui, entendeu? Mas enfim, então a gente procura essas restrições e trata manualmente. Manualmente a gente devolve a movimentação para as estruturas do crânio, principalmente para esse osso aqui assim na região do crânio, que é o temporal, onde se encaixa a articulação, tá? A fim de evitar a sobrecarga da ATM e o seu desgaste. Também utilizamos técnicas para reposicionar o disco. Quando aquele disco está solto, a gente reposiciona ele. Mas aqui vai um adendo. Se esse disco ele estiver muito degenerado, muito solto, já está comprometido demais a estrutura dele, né? Então a estrutura é o desenho do disco, certo? Se a estrutura estiver muito comprometida, pode ser indicado uma cirurgia. Felizmente no meu consultório eu tenho parceiros que fazem essa cirurgia, então que eu acabo encaminhando para eles. Então no meu tratamento, quando eu atendo esses quadros de DTM, eu seleciono ali de 3, máximo 5 sessões. Se não melhorou e o paciente continua com excesso de estalido, com dor, com travamento, com ruídos ali assim, eu encaminho esse cliente para um tratamento e uma reparação. A gente solicita exames para ver se esse disco não está muito gasto. E aí que eu falei do timing certo. Se você é profissional que recebe, você é fisioterapeuta, né, enfim, que recebe esse tipo de cliente, você não visualizar a hora certa para encaminhar esse cliente, pode que você fica lá movimentando esse disco, manipulando essa TM, tentando corrigir e esse disco está gastando. Quando que muito antes disso, se você tivesse encaminhado para a cirurgia, o dentista especialista, aqui quem trata é um bucomaxilofacial, ele pode reposicionar esse disco, botar ele no lugarzinho certinho, com uma cirurgia minimamente invasiva na região da orelha, que é assim, na parte anterior, e resolver o problema. Eu não sou a pessoa mais assim a favor de cirurgias, mas eu tenho consciência quando realmente é indicado. Eu tenho consciência, isso em todas as cirurgias que eu pego aqui, pessoal, em todos os quadros, melhor dizendo, de quando é a hora de encaminhar. Então a DTM, se bem tratada, com técnicas que reposicionam o disco, que devolvem a função cervical, outras questões também são importantes, avaliar a questão emocional, avaliar a oclusão bucal. Às vezes o dentista ele avaliou, mas do jeito dele, então eu avalio bem a oclusão dental, vejo se não tem nenhuma falta de dente, se não tem uma oclusão com problema, se não tem alguma restrição depois de um tratamento, como por exemplo um implante ou uma prótese bucal, né? Uma dentadura, vamos falar assim. E essas relações todas podem gerar DTM, certo? Problemas também na região do próprio temporal a gente trata, e aqui vem N causas. Então eu vou explicar as causas para vocês num outro vídeo. Mas sabe que é possível tratar a DTM apenas com técnicas manuais, reposicionando esse disco, colocando ele numa posição melhor e aliviando a sintomatologia para o cliente. Tá bom? Então no quadro Como Eu Trato, segue aí o tratamento da DTM. Se você gostou desse conteúdo e de todos os outros conteúdos que eu compartilho no meu canal aqui no YouTube, os conteúdos são para vocês. É uma forma de eu transmitir para você que está me assistindo como é feito um procedimento, como é feito um diagnóstico, como é conclusivo e o mais importante, como a dor nem sempre é onde ela está, ali é o problema. E esse é o maior paradigma que eu quero mudar. Nem sempre é onde te dói é o problema. Às vezes te dói a ATM direita, mas a causa é um problema lá no ouvido do lado esquerdo. E aqui eu só dei uma pincelada de um possível diagnóstico. É muito importante você ter uma boa avaliação. E se você visualizou esse vídeo, entendeu ele de uma forma diferente, pensou diferente agora, compartilhe com as pessoas que você gosta. Certamente alguém na sua família tem uma DTM ou tem histórico disso e não está sabendo o que fazer. Tá bom? No mais, muito obrigado.